presentes que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. E nesse mês, né, em que a Basílica está trabalhando muito, mexendo muito com a questão do luto, a gente trouxe esse tema, né, Tainá, nesse ponto de vista emocional, psicológico, que é tão importante que às vezes é deixado de lado. Falar de morte é muito difícil, né? E o quanto é importante mesmo a gente olhar a forma como nós encaramos as nossas dores, como nós conseguimos. Vamos passar, nós vamos vivenciar, né? Não esperamos, não estamos preparados para isso, mas o quanto é importante a gente aprender a lidar com as nossas dores de uma forma mais leve, de uma forma mais natural. E quando a gente fala de natural, de leveza, não quer dizer que a pessoa não seja importante, né? Mas é algo que a gente precisa aprender a enfrentar, a lidar com isso, né? Sem gerar tanta angústia, sem gerar dores, sem, né, sem gerar um adoecimento. Sim, a morte é pouco falada e muito vivenciada, Sim. né? E falar de morte é falar também de vida, porque a morte ela faz parte do ciclo da vida. Tem pessoas que falam assim, olha, ele bateu as botas, ele foi dessa para melhor, e não fala a palavra morte, ele morreu. E ok, ele morreu, né? E aí quando a gente fala sobre isso, pesa, né? Dá um certo estranhamento. Nossa, falar de morte, como assim? Eu não quero falar disso. Mas quando a gente fala, a gente consegue falar da vida e conseguir entender o significado da vida também. Porque às vezes a gente entra nesse automático e entrar no automático a gente perde qualquer essência, qual que é o significado. Por que a gente está aqui? Né? Qual que é a minha função, qual que é a minha missão? E quando vê a vida passou, chegou o envelhecimento, ou não necessariamente chega a ser a morte de susto, Sim. e a pessoa ela não vivencia o presente, o aqui e o agora. Sim. E como você falou, justamente, temos que aproveitar o aqui e o agora. Como que estamos, né, encarando a nossa vida, como que nós estamos lidando e aproveitando ao máximo. E não somente a nossa vida, né, mas a vida do outro, que muitas vezes é esse sofrimento, Sim. né, esse luto em relação ao outro, a perda do outro. Nós estamos falando que muito voltado da perda física, né, de uma pessoa, mas não é só esse, né, Jordana? Só esse luto, só a perda de uma pessoa ali física. Existem vários tipos de luto e o quanto é importante a gente identificar, porque nós passamos por algumas fases, que nós vamos falar aí no decorrer do programa, mas para a gente realmente aprender entender. Porque quando a gente entende, não que a gente entende, mas quando a gente começa a compreender mesmo todo o processo, a gente consegue lidar. Então, enfrentar, aceitar, até chegar o momento da aceitação, de entender que aquela pessoa passou pela nossa vida, independente da forma que foi, e que ela foi importante. Ela fez, e como a Jordana falou, né, teve essa missão. A missão dela tá ali, e aí ela passou também pela nossa vida
com algum intuito. E sabe o que é bacana quando a gente tem um dia para olhar para isso, né, para fazer a homenagem aos mortos? A gente não só faz a homenagem aos mortos, mas a gente reflete qual que foi o significado e o que eu fiz para esse outro, né? Sim. Porque quando a gente fica perto um do outro, às vezes a gente briga, discute, reclama, fala mal, e aí eu perdi. E aí quando eu perco, eu sinto, né? E aí o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E eu percebo muito, Tainá, não sei se você compartilha dessa visão, das pessoas que elas sofrem muito nesse luto, que a gente fala de um luto patológico, onde ela não consegue sair do luto, ela vive em constante luto, 1 ano, 2 anos, enfim. Ou às vezes o luto patológico não necessariamente é aquela dor imensa, pode ser uma falta de sensação, de sentimentos, né? Uma apatia total pelaquela perda, porque a pessoa não entrou em contato. Não entrar em contato gera ali uma rigidez. A negação mesmo, né? E uma negação a longo prazo. Sim. E aí, com essa rigidez, gera muita culpa também. Sim. Vivenciar esse luto patológico, ou não estar presente da forma que gostaria, ou o que eu fiz, ou não falei eu te amo, eu não abracei o suficiente. Eu percebo que essas pessoas, elas vivem esse luto mais patológico, uma ferida fica aberta e elas não conseguem elaborar de uma forma mais saudável, né? Ao contrário de, claro que não estou falando aqui de todas as pessoas, mas as pessoas que elas têm a presença, né? Eu sofro, eu sinto, você pode sentir, você pode chorar. A gente não é alheio a sentimentos, né? Mas que eu entendo que fez parte do processo, que encerrou um ciclo e eu coloco essa pessoa querida dentro do meu coração, porque eu sei que ela vive aqui dentro. Que vai sentir saudade, que vai sim ter aqueles momentos difíceis. E quando você traz muito esse patológico, é esse adoecimento, né? Da pessoa não conseguir vivenciar o luto, passar, como a gente falou das fases, passar pelas fases mesmo, se permitir entrar nesse processo para poder chegar nesse momento em que a gente pode, de uma certa forma, falar assim, pronto, eu entendi, né? Eu vou carregar essa pessoa para sempre na minha vida, porque ela foi uma pessoa especial, mas que agora ela está em um outro lugar, que ela não precisa estar em vida para poder ter esse sentido, para poder ter essa importância. E esse adoecimento, como, né, Jordana, você estava falando, ele vem com muitos sinais também, né? Ele vem ali com sintomas depressivos, com insônia, muitos sinais mesmos que às vezes a pessoa não entende por quê. E aí, como você trouxe também, o não falar. E aí, às vezes, não é falar só da morte, mas falar da pessoa, negando totalmente, parece que a existência dela. Então, ela não existiu, eu vou fingir, porque se eu não falar dela, eu vou continuar a minha vida naturalmente, e não vai continuar naturalmente, infelizmente, porque a pessoa não está mais ali. Mas ela precisa ser... Não sei se é reconhecida a palavra, né? Mas assim, vista, sim, para poder ter essa clareza, né? Desse entendimento dessa perda. E você falando dessa exclusão, não ver, eu não posso deixar de falar aqui sobre o aborto, né? Que às vezes as famílias elas têm uma crença, uma visão de que não nasceu ou foi bem no inicinho, então eu não preciso olhar. Eu não preciso reconhecer, não tenho filhos, né? Às vezes tem ali 3 filhos, só que um ocorreu o aborto. E não reconhece esses 3, reconhece 2. E o não olhar para o aborto, não olhar para aquela criança que você perdeu, é uma forma de você excluir essa criança. E quando a gente exclui, né, falando sistemicamente, quando a gente exclui qualquer membro da nossa família, esse membro ele fica, além de ele ficar excluído, começa a acontecer situações na sua vida disfuncional para que você
olhe para essa criança, aqui no caso eu falando do aborto, né? Então, dentro da psicologia, a gente fala muito dessa questão do pertencimento, do quanto os membros da nossa família precisam pertencer, porque se não pertence, o sistema encontra uma forma de fazer com que ela pertença. E a forma que o sistema encontra não é de uma forma tão saudável. Então, é importante que você olhe, né? Falando aqui do aborto, mas também para um pai que não teve ali relação, mas que ele perdeu, parece que você perdeu, um avô, enfim, que você olhe e reconheça como parte sua mesmo, parte da sua família, e que é doído, né? Às vezes as pessoas excluem até não por falta de amor, é porque é muito doído mesmo não olhar. E aí eu não olho porque esse aborto aqui doeu demais pra mim, e eu me sinto incapaz, eu me sinto indigna, enfim. Então eu não olho. Mas tá tudo bem você olhar, reconhecer, fazer algo em vida por essa criança, né? Conheço aí mulheres específicas, mas trata que é a família, que plantaram um jardim em homenagem à criança, ou começaram a participar de ONGs, enfim, para fazer com que traga a memória, porque ela existiu. E você falando, né, Jordana, dessa questão do aborto, muitas vezes dentro da família tem irmãos, no caso, né, que nem sabe da existência ali, que um dia já teve a possibilidade de ter um irmão. E o quanto realmente todo mundo tem o direito de existir, independente se já partiu dessa ou se nem chegou, né, a ser conhecido, mas ele tem o direito. Ele tem esse direito, porque ele, em algum momento, ele foi planejado, ou ele não foi planejado, mas ele, né, fez parte, ele estava ali, ele fez parte. Então, a gente precisa falar. E o falar, muitas vezes a gente tenta negar, né, e essa negação no não falar, acaba gerando esse adoecimento que a gente estava falando, porque a gente vai internalizando. E muitas vezes a questão do aborto entre o casal é muito difícil de lidar com isso. Às vezes é muito idealizado mesmo, foram várias tentativas e aí gera uma situação às vezes de incapacidade da mulher ali, né, em relação quando mesmo que não seja voluntário, né, que seja de uma forma espontânea, mas que acaba acontecendo também. E por isso a gente precisa pensar, então, quanto, né, ali aquela criança, a partir do momento que foi diagnosticado, olha, realmente, não diagnosticado, mas comprovado que existe, né, aquele feto, o quanto nós podemos valorizar aquela vida. E que seja da forma mais simples, mas desde que ele esteja ali, né, nesse meio. Tem um termo que a gente usa que a gente fala de expiação. E expiação não é o mesmo termo que a igreja usa, né? Que a psicologia vai falar sobre a mulher que se expia quando acontece um aborto. É um movimento que ela faz de auto-boicote. É como se ela falasse para ela mesma, inconscientemente, se eu não fui capaz de gerar esse filho, eu não sou digna de ter prosperidade na vida. E aí ela começa a arrumar problema um atrás do outro, emperrar na vida, na carreira, com relacionamentos. E quando a gente vai ver, ela tá presa lá naquele aborto que ela não viu, que ela ignorou. E aí é importante reconhecer, né, e tomar consciência disso, porque enquanto você vai se boicotando, que a gente tá falando aqui de um luto doentio, você, que às vezes conscientemente não é luto, né? Mas é um processo de luto, você vai deixando de viver. Então você perdeu, aí eu estendo para os seus entes queridos, não necessariamente um aborto, porque aí você perdeu um ente. O ente morreu, você acha que, não, se ele morreu, então eu não mereço ficar na vida. E aí você perde a vida também, e adoece, desencadeia uma depressão, sendo que aquele ente gostaria de estar em vida, às vezes, e ver você prosperar. E você tá na morte só sobrevivendo. Então é muito importante você ter esse olhar cuidadoso para você mesmo, porque quem morreu foi o ente querido, não você. E o que você vai fazer com a sua vida a partir de agora?
E essa é uma boa reflexão, né, Jordana? Porque muitas vezes a pessoa chega no consultório muito desnorteada, realmente sem ver saída, né, para isso. O mundo acabou, né? Acabou. Vamos trazendo muito que às vezes é um filho ou o pai e a mãe, né, que é uma referência muito forte. Realmente, essa pessoa ela se encontra sem nenhuma perspectiva. E aí, como resgatar essa perspectiva? E eu falo assim que as pessoas falam, nossa, depois que a outra pessoa morre, é onde parece que ela fica santa, né? Todo mundo esquece os defeitos, é a pessoa melhor do mundo. Mas quem não tem os, né, defeitos, mas também quem não tem qualidade. E aí olhar para essa pessoa que faleceu com respeito, claro, mas também vendo a importância que ela teve na sua vida. E é reconhecer isso, para amenizar um pouco esse sofrimento. Sim. E aí é onde que essa aceitação ela vai surgindo de uma forma natural. É claro que a gente não quer, porque a sensação é de querer arrancar aquela dor ali, né, com a mão muitas vezes, mas olhar quanto ela foi importante agora, como que ela gostaria, né, que você estivesse. Não que ela, mas que o outro, né, você que agora está aqui em vida, como que a outra pessoa até gostaria que você estivesse. Para poder ir transformando, vendo aí, né, as oportunidades que você teve, usar essa outra pessoa de influências boas, né, de energia, para você não ficar carregando aquele peso, porque a gente fala muitas vezes, a gente precisa deixar a pessoa também descansar, né? Mas qual o sentido que a gente tá, né? Se a gente tá prendendo a pessoa que não é só a pessoa, mas é a nós mesmos, como você trouxe essa questão da morte, é da morte em vida. Então a gente precisa refletir muito. E aí, o que que nós podemos fazer, né? Tem histórias muito bonitas de ressignificação, de dar um novo significado para a morte. De homens, por exemplo, que a gente viu aqui essa semana sobre o Instituto Mover do AVC. Sim. O presidente, quem criou essa instituição foi através da mãe que sofreu um AVC, né? Ficou ali sem mobilidade. E aí eu percebo de outras pessoas também que às vezes chega até a perder um ente querido por alguma causa, alguma situação. Tem um movimento que tem em relação a jovens no trânsito com bebida alcoólica, que é movimentado por uma mãe que perdeu o filho no trânsito por conta de bebida alcoólica. Então são pessoas que olham para essa perca e esse luto e vê uma nova forma de viver, de se movimentar, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Vamos entender como que funciona esse processo, essas fases, né? E como conseguir passar por esse luto de uma forma mais leve. Datas comemorativas estão aí, né? Sempre lembra, aniversário, Natal. Então, vamos parar um pouquinho e refletir como que você fica com isso. A gente vai chamar agora o intervalo e logo no próximo bloco vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, vocês ficam aí. Oi, meu nome é Kênia e eu estou aqui para contar para vocês uma graça que minha mãe recebeu de Maria Santíssima. Há 4 anos atrás, minha mãe recebeu o diagnóstico do mal de Alzheimer. E a gente demora um pouco para perceber quando a pessoa está sofrendo dessa doença. Em decorrência do esquecimento, a gente acredita que seja apenas consequência da idade. E não era, já eram sinais já da doença. Em 1 ano desde o diagnóstico, ela se tornou cadeirante, né? Já não sabia se comunicar normalmente conosco, não sabia dizer o que sentia, né? Foi muito rápida a evolução dela. E quem tem uma pessoa com mal de Alzheimer sabe que são vários problemas de saúde. E nessa época a gente precisou levar ela para fazer uns exames. Chegamos no hospital, a sala de espera estava cheia. Ela sentada na sua cadeira de rodas, eu fiquei atrás dela em pé. Minha irmã, que estava comigo, que fomos nós duas para levá-la, ficou do outro lado do corredor. E ficamos aguardando, né, a chamada da minha mãe para fazer o exame. Minha mãe chora muito,
ela sente muitas dores, principalmente quando a gente senta ela. Ela tem escária, ela tem artrose e ela não sabe explicar pra gente o que ela está sentindo. E ela começou a chorar muito. E eu naquela angústia, naquele desespero, eu me abaixei ao pé do ouvido dela e falei para ela: mãe, não chora, Maria Santíssima está do lado da senhora. No mesmo instante, minha irmã não ouviu, porque eu cochichei o ouvido da minha mãe. Saiu uma moça de uma dessas salas que estavam sendo realizados os exames, com a prancheta na mão, e naquele momento chamou por Maria Santíssima. Ela deveria ter chamado a próxima pessoa da fila, né, que estaria aguardando para fazer o exame. Eu, sem querer acreditar, na hora, como infelizmente, a gente prefere o caminho da dúvida, e pode ser que a nossa mente nos pregue uma peça, eu virei para minha irmã e perguntei para ela: comadre, o que a moça falou? Quem ela chamou? E minha irmã falou: Maria Santíssima. Naquele momento foi só choro. A próxima pessoa que estava na fila aguardando para ser chamada, ela indagou a moça, falou assim: mas eu sou a próxima da fila. E ali naquele momento eu falei para minha irmã, falei: comadre, Maria Santíssima acabou de confirmar que ela está do lado da nossa mãe. O primeiro ano eu chorava muito, né, do diagnóstico da minha mãe. Eu chorava muito pelas consequências da doença, que a gente sabia qual seria a evolução. A partir desse momento que Nossa Senhora confirmou a presença dela do lado da minha mãe, eu tive outra visão. Até então a gente se questionava o porquê que minha mãe estaria passando por aquilo tudo, né? Uma pessoa que sempre foi muito devota de Nossa Senhora, muito católica. Agora ela não está conseguindo falar mais, mas mesmo assim ela assiste a missa o dia todo, ela reza, ela sempre rezou muito. E por que ela estaria passando por tudo aquilo? Eu entendi a partir daquele momento que não era um castigo, é uma bênção. O que Deus está preparando para minha mãe é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Isso nos deu toda a certeza do mundo que, por mais pesada que seja a nossa cruz, Maria, como ela esteve aos pés da cruz de Jesus, ela está do nosso lado, por maior que seja o nosso problema. E isso eu dou testemunho a vocês que é verdade. Oi gente, meu nome é Thiago Benetti. Eu sou a Bárbara Marinho. E nós estamos aqui para dar um testemunho. Bom, eu e a Bárbara, nós nos conhecemos nesse santuário, né? A nossa história não é separada do santuário. De forma alguma. Há quantos anos atrás? 12 anos atrás. 12 anos atrás nós nos conhecemos servindo aqui no santuário. Nós trabalhávamos na Paixão de Cristo, eu atuava na época e ela fazia a produção, né? E servimos juntos também ao longo de 7 anos, né, aqui no Santuário Sagrada Família. Bom, e a nossa história que nós queremos contar para vocês, esse testemunho de ser família, começou nesse primeiro momento, né, no Santuário Sagrada Família, e as nossas profissões acabaram nos levando para o Rio de Janeiro, onde eu trabalhei como ator e produzi alguns eventos no Rio de Janeiro. E a Bárbara também era produtora executiva de algumas empresas de cinema, né? Algumas produtoras cinematográficas. E nós continuamos vivendo a nossa vida lá até um grande evento que foi um marco para nós, que foi a Jornada Mundial da Juventude, no qual eu fui produtor executivo da Via Crucis pela SRCom. E aquilo nos moveu e nos comoveu de uma forma tão grande que nós queríamos entregar o melhor para Deus. E foi quando nós resolvemos abandonar tudo, né? Vir do Rio de Janeiro para cá, nós ficamos um período de jejum, planejamos o nosso casamento, planejamos a nossa vida, reestruturamos a nossa vida e saímos do Rio de Janeiro e voltamos para Goiânia para montar uma empresa que se chama Stone Entertainment. E essa empresa hoje ela é especializada em conteúdo cristão, né? Audiovisual, evento, entretenimento, todas essas coisas. Então, a partir desse momento, assim como a passagem em Josué, nós escolhemos verdadeiramente que nós, eu e a minha casa, serviríamos ao Deus, a esse Senhor, com todas as nossas forças, né? E essa passagem está em Josué, né? Capítulo 24, versículo 25. 24:15, na 24:15, né? A Bárbara vai ler aqui pra gente agora. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse discurso de Josué, ele chamou o povo de Israel justamente para uma convocação,
porque eles estavam adorando outros deuses, né? Então Josué se posicionou que ele e a casa dele serviria a Deus, né? Serviria ao Senhor e não a outros deuses, né? E isso foi uma das coisas que a gente fez, a gente se posicionou como família. Foi, nós decidimos, né? Nós largamos tudo, literalmente, para servir ao Senhor. A nossa profissão, a nossa casa, né? Tudo que a gente faz hoje é em volta do serviço a Deus, né? A nossa vida é um serviço a Deus, né? Se nós estamos aqui literalmente para servir, né? E esse posicionamento de Josué é muito importante como um patriarca, né? Como um líder de casa. Ele é o patriarca, ele se posicionou. Então, assim, primeiro é engraçado que ele disse, eu e minha casa. Ele não disse assim, nossa família vai servir ao Senhor, nossa família vai fazer tal coisa. Não. Ele se posicionou dizendo primeiro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E diante de tudo isso, nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E entendemos que o primeiro ministério no qual nós devemos cuidar é a família. Se nós não formos um exemplo daquilo que nós somos como família, esse transbordo, ele não é real. E foi pensando um pouco nisso que nós criamos um projeto, né, que também está forjado na aliança com o Santuário. A nossa produtora hoje tem uma sede dentro do Santuário e nós vivemos um sonho de ser família real. E é o que a gente vive hoje o tempo inteiro, né? O nosso projeto é o projeto por uma família real, porque nós queremos que as pessoas possam entender que ser real, de vida real, que é isso aqui que vocês veem, a Bela mexendo no cabelo, as meninas brincando, a Manu mamando, e a gente conversando com vocês, faz parte de uma vida real e a gente não precisa esconder ou maquiar isso, né? E também dos aspectos da realeza do reino de Deus, e que é verdadeiramente o que é mais importante para nós. É agradar ao reino de Deus, assim como somos exemplos e face, imagem e semelhança de Cristo na vida da nossa família e que isso possa transbordar para as outras pessoas. Então é um pouco disso que nós queremos trazer para vocês. Eu e a minha casa, na nossa casa, servimos ao Senhor com todo o amor, com todo o afinco, tudo aquilo que nós somos, nós nos gastamos para servir a Deus. E isso nos alegra. Quanto mais a gente se gasta, mais alegre a gente fica. E os frutos aparecem, os frutos vêm. Nós temos 2 filhas saudáveis, temos uma casa agradável, temos um transporte tranquilo, uma vida abundante, uma vida próspera em Cristo. E aproveitando que nós estamos aqui, eu quero convidar vocês a seguir o nosso canal Por Uma Família Real no YouTube e no Instagram. E também, nesse domingo, no último dia da Semana da Família, Deus nos presenteou com uma maravilhosa canção, que nós vamos lançar ela e nós vamos cantar um trechinho, eu e a Bárbara aqui para vocês verem o tanto que é gostoso. Porque, gente, ser família é bom demais da conta. Então, ser família é bom demais da conta. É bom demais da conta. Oh, oh, oh. Um beijo. Vem ser santuário. Vem ser Sagrada Família. A extensão da sua casa. Olá, estamos de volta ao programa Por Uma Família Melhor. Estamos aqui no quadro Cristão Saudável. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. Estamos aqui falando sobre o luto, aproveitando esse mês em que a Basílica fala sobre as almas no purgatório, sobre finados, e falar para refletir com vocês aqui esse significado da morte e vida, porque quando a gente fala de morte, a gente também está falando de vida, porque é o ciclo, né? Faz parte do ciclo. E a gente estava refletindo aqui no primeiro bloco o quanto pessoas passam por um luto mais patológico, mais doentio, e que às vezes, se ela não olha para esse luto, o organismo e o sistema encontram uma forma de olhar, né, Tainá? Principalmente através de doenças, através de vícios e pessoas querendo resgatar o outro que morreu através de vício de álcool, de outras substâncias químicas, acreditando que vai resgatar ou procurando ir até eles. Sim, justamente, como você também trouxe no primeiro bloco, né? A procura aí de uma morte em vida. E a questão do vício é justamente, né, ir morrendo aos poucos, mas nessa tentativa de suprir esse vazio por causa do outro. Sim. E quanto é difícil, porque quando a gente não para, e eu falo, quando a gente
fala da questão de vivenciar essas fases e não que necessariamente tem uma ordem, né, para seguir, mas o quanto é importante passar por todas elas, porque aí você se permite também viver, né? Não fica preso nessa perda, né? Você consegue fazer seus planos, conseguir ter também esse apoio, né? Eu gostaria de falar dessa questão do apoio, porque a negação e ali essa negação da não existência desse ente, né, dessa pessoa, é muito difícil, né? Porque a pessoa não consegue ter esse apoio por experiência, assim, né? O quanto eu vejo, porque a gente vai deixando, a gente foge muitas vezes, né, dessa situação, a gente foge da casa onde a gente está, evita olhar para as coisas daquela pessoa, ou tem uma atitude impulsiva de ir querer acabar com tudo, bota fogo em tudo, para poder não entrar em contato com aquele sofrimento. Fica uma pessoa irritada, amarga, Sim. né? E a raiva, ela é uma forma de nos proteger. Sentir raiva é importante. A raiva vem para não sentir dor. E é importante olhar para essa raiva e você ir percebendo qual que é o significado dela. E aí a gente falando desse luto doentio, que gera até às vezes vícios, né? Que a pessoa busca. Eu lembro de um paciente que eu atendi na época que eu trabalhava na unidade de dependência química. A gente geralmente tem a pergunta de quando que começou, né? Como que foi? E um paciente específico ficou muito claro depois da morte do irmão. E era um sofrimento tão grande quando ele falava dessa morte. E ele começou a partir de então anestesiar a dor através do álcool. E aí é muito rico a gente perceber o corpo, né? O nosso organismo, porque a gente vai encontrar formas de nos proteger, seja saudável ou não seja. E hoje, falando dessa forma, foi através do álcool, ele viciou, ele virou dependente químico, né? Com a substância, com o álcool, depois foi para outras substâncias. E a gente traz muito essa reflexão. Será que você está vivenciando o luto de verdade? Ou você está tentando camuflar através de bebida, através de balada, né? Ou através do próprio trabalho, enfiar a cara no trabalho para não sentir. E o quanto é importante a gente sentir. Sim, e o quanto, né, falar disso é difícil, né? Então a tentativa mesmo, eu não quero falar, eu não vou tapar os meus olhos para isso. Quem é que gosta de olhar para as próprias dores? Porque é muito complicado. E não vivemos somente a dor, né, o sofrimento da perda de alguém. Na nossa vida, constantemente, né, existem muitas frustrações. Como que nós olhamos para isso? E isso tudo gera sofrimento. Mas o quanto também a gente acolhe esse sofrimento. Porque é mais uma pessoa, né, às vezes negando tudo isso. Então você tá aí sozinho, você tá se sentindo triste, tá aí um depressivo, então você vai ficar aí. E eu não vou olhar. E a própria pessoa faz isso também, né, como a gente está falando aqui. E por que não olhar para essa dor, não abraçar, falar, pera lá, vamos caminhar juntos, vamos enfrentar isso. Porque é difícil. E muitas vezes, quando a gente tem alguém do nosso lado, divide um pouquinho, né, essa dor, esse fardo aí. Porque quando eu vejo isso, quando, vamos supor, em uma família, né, em que as pessoas perdem um ente, vamos supor, um filho, né, ali. Acaba que é como se só a mãe tivesse que sentir, ou só o pai, né, e as pessoas, como que elas vão se movimentando? Então tem aquela pessoa que realmente sofre muito, mas ela consegue se reerguer e fala, pera lá, essa família ainda precisa se manter de pé, né? Então continua trabalhando, não deixa de sofrer, não deixa de lembrar, mas ela consegue sair, né? Se organizar. Mas tem aquele outro que não, é como se ele olhasse só para ele e falasse, mas só eu perdi.
E esquece que a família toda perdeu, né, essa pessoa. E é o momento de falar, não, então vamos lá, vamos juntos. Você está sofrendo e me fala então como, né, você está se sentindo. E essa família promover esse espaço ali de escuta. E isso ajuda a fortalecer tanto o vínculo da família quanto a essa elaboração da perda. E esse espaço de escuta que você fala, Tera, é tão importante que às vezes as pessoas não sabem como se portar quando alguém perde um ente, Sim. né? E começa a falar coisas achando que tá ajudando e acaba que atrapalha total, né? Do tipo, não fica assim não, ele tá num lugar melhor do que a gente, ele tá do lado de Deus. Levanta a cabeça, você tem que dar força, você tem que ser forte agora. Sim. Ou você que agora é o homem da família. Então são palavras, gente, que vocês não estão agregando. Sinto muito falar isso. Mas vocês estão prejudicando. Apenas a sua presença, um abraço, vai confortar a pessoa. Do que a pessoa ela já tá ali sofrendo, não sabe como ela tá elaborando. Aí você joga mais esse peso para ela, não pode chorar, não pode sentir, vai ter que ser o forte, vai ter que tomar as rédeas. Pera lá, ela acabou de perder alguém, você pode sim sofrer, você pode sim chorar quando você quiser, né? Eu lembro que quando eu perdi meu avô é meu avô. Algo muito, muito especial, assim, quando eu perdi ele, eu logo, assim, no dia depois eu fui pra casa dele, né, da minha avó, e já entrei no quarto, já deitei onde ele deitava e abracei o travesseiro dele muito forte, chorei horrores. E depois me falaram assim, nossa, achei muito cedo você ir entrar no quarto do meu avô, não sei o quê. Só que aquele era o meu luto, foi a forma de eu vivenciar. Então, cada um tem o seu jeito de vivenciar e precisa ser respeitado. Então, se você não sabe o que falar para o outro, fica calado, só fica na presença ali e respeita. Respeita o espaço. E falando dessa união, né, da família e o velório, infelizmente estamos passando por esse momento de pandemia, né, que está tudo muito restrito, hoje é muito limitado até mesmo esse consolo, esse momento de apoio, né, não pode abraçar, são poucas pessoas passando ali, né, Muito pelo velório, rápido, nessa né? despedida, e a despedida é um momento muito importante, né, nessa fase do luto, mas em qual comportamento que a gente deve ter também em um velório? A gente, como se a gente tivesse que estar ali mostrando o nosso sofrimento, chorando, gritando muitas vezes, e enquanto isso as pessoas, parece que é o momento das pessoas se reencontrarem. Não é totalmente ruim, né? É claro que aquela pessoa é muito importante, sim, mas aquela pessoa foi pela pessoa, né, que se foi, que reuniu a família também, né? Fez essa união. E aí é um momento de alegria, de uma certa forma. Então, esse momento de unir, a gente, por isso eu falo, tudo tem um lado positivo, tem um lado negativo. Vai depender de como nós vamos olhar isso. E é respeitar esse tempo. Então, não é porque é uma pessoa muito próxima que eu tenho que estar ali em prantos também no momento. Eu preciso entender qual vai ser esse momento de parar, porque realmente tem essa pessoa que pega essa força e, de alguma forma, é a pessoa mais próxima que tem que ir, que tem que resolver, preparar funeral, né? E organizar toda a documentação, a liberação do corpo. Então, são muitos processos que acabam sendo cansativos, sendo doloroso, mas a pessoa se mantém ali forte. E às vezes, então, é permitir, né, depois disso tudo, sofrer também. Como você falou, foi o seu momento ali de viver esse luto, né, de ir. Então, não tem uma regra, né, falar, você tem que fazer isso porque assim você vai estar respeitando e que é assim que tem que passar pelos processos. Não pode escutar música, não pode sorrir, né? E você pode sorrir sim, você pode chorar sim, você pode abraçar, conversar. Então, o luto, ele é muito seu. A forma que você vai expressar não significa se você sente mais ou sente menos.
né? Significa que é a sua forma. E agora com as datas comemorativas, né? O Natal chegando aí, confraternizações, Ano Novo, vem muito esse resgate. Nossa, ano passado, 2 anos atrás, fulano estava aqui com a gente. Nossa, não vamos fazer festa não, porque fulano partiu, né? E aí, se for algo que faz sentido para você, ok, mas se vocês têm vontade de compartilhar e que agora é vida, Celebre, né? uhum. E que deixe um lugar ali para o ente, ou que faça algum arranjo para Simbólico, representar, sim. né? Estar ali de alguma forma presente e não deixar de viver, não deixar de viver por você e em homenagem e respeito ao outro. Então, isso é uma das formas de viver de forma mais leve o luto, né, Tainá? Com certeza. É isso, essas datas, né, comemorativas, que seja Natal, Ano Novo, aniversário, o próprio aniversário ou o aniversário da pessoa que faleceu, precisa sim ser celebrada, né? Precisa sim estar ali mantendo essa família reunida, porque a gente percebe que, principalmente como você trouxe, né, Jordana, o seu avô, mas essas pessoas mais velhas, né, as cabeças mesmo da família, que são essas pessoas que mantém essa família muitas vezes reunida, né? Então, Natal, sempre é o Natal na casa da avó, né? E aí, como que vai ser? E se essa avó não estiver mais presente? Vai deixar de existir? E aí vocês vão ter que começar a se reorganizar para não deixar isso morrer, porque a família continua, a vida continua. E aí, como que pode ser feito, né? Continuar as tradições. E aí, como você trouxe muito bem, né, Jordana? Levar a pessoa ali, fazer um momento de oração, colocando, né, a importância daquela pessoa de uma forma mais breve, mas que isso não traga tristeza. E é entender realmente o sentido dessa comemoração, né, desse dia ali que está acontecendo. Sim. E então que você possa parar e refletir, perceber o quanto você tem vivenciado, tem sentido. Dar nome para os sentimentos é muito importante. Eu gosto muito daquele filme Divertidamente, Muito legal. que descreve muito. Quem escreveu o filme foi fantástico na forma de colocar as emoções e tudo mais. Se você não assistiu, a oportunidade aí para você assistir. E você dando nome para as emoções, você consegue se expressar da melhor forma para você mesmo. Então, se você não está acostumada ou acostumado de falar sobre morte, comece a falar no meio da sua família, né? Falar até de como que você planeja a sua morte, porque gera muito estranhamento. Sim. Começa, olha, eu quero ser doador de órgãos. Nossa, menina, para de falar disso. Para que você vai falar disso agora? A gente não sabe. Então, é importante a gente falar sobre a nossa morte para ter os familiares terem ciência do que você espera nesse fechamento do ciclo que é a vida. Então, falar, vocês podem se conectar bem mais, né, com profundidade do que se você não falasse, né? Gera um estranhamento, gera uma dor, porque aí a gente começa a imaginar como que seria, né? Mas fica natural a partir do momento que você se propõe a trazer essa temática para sua família. E não reprimir o outro. É claro que a gente precisa observar muito essa questão da forma que está sendo dito, né? Que está sendo falado a questão da morte. Porque muitas vezes tem a questão do suicídio, né, Jordana? A gente não pode deixar de falar em que a pessoa está dando sinal ali para você, né? Para sua família, em que ela está muito exausta, muito cansada e que ela não consegue mais estar ali com aquele sofrimento, mas uma outra forma mesmo de olhar essa despedida, né? De uma certa forma, não, e aí, então quando eu morrer eu quero ter churrasco, porque eu gosto de churrasco, né? Eu quero que seja velado de tal forma, que eu quero ser cremada, eu quero ser enterrada. Então, são formas mais específicas e totalmente diferentes, né? Em contextos diferentes. Então, é importante mesmo a gente falar, porque é a certeza que nós temos. Não sabemos o momento. Eu acho que é isso que nos traz essa angústia de não saber, porque
Se a gente souber, então amanhã é o meu último dia, então eu vou aproveitar hoje. Então por que não, né? Já que eu não sei, por que não aproveitar cada momento? Né? Como se fosse o último, cada pessoa, porque a gente não sabe realmente qual é o dia também da outra pessoa. Por que não dar esse abraço sincero, pedir perdão? Porque muitas vezes o perdão, ele também, nossa, traz, né, uma leveza aí para essa pessoa, para poder até... E a gente escuta muito, né, Jordana, assim, quando a pessoa fala, nossa, meu parente estava ali no hospital, ela pediu a minha presença, eu fui a última pessoa, pediu perdão e a pessoa faleceu. É isso, é libertador. Então, por que não fazer isso em vida? Para que ficar alimentando essa raiva, né? Esses medos, essas angústias, todo esse sentimento ruim. Então, vamos aproveitar cada minuto, cada segundo. Né? Sim. Então, que você possa ter essa reflexão no dia de hoje, né? E nesse mês, a gente aproveitando essa reflexão que a Basílica traz, né? Das almas ao purgatório. Então, espero que a gente tenha chegado aí no coração de cada um de vocês como mensagem. Escreva pra gente também, vocês podem estar comunicando com a gente através do contato do Pai Eterno, da difusora Pai Eterno. Estamos também no aplicativo da rádio, da web rádio do Santuário Sagrada Família. Então, lá tem um espacinho para vocês comentarem, né? Tirarem dúvidas. Estamos também nas nossas redes sociais, Jordana Ribeiro Psi. E o meu Psi Tainá Bento. Vai ser um prazer ver vocês por lá. Manda um inbox, manda mensagem no privado. Olha, Jordana, olha, Tainá, eu quero ouvir sobre isso, eu tenho dúvidas sobre aquilo. Porque a gente não cansa de falar que esse programa é feito para vocês, né? Com muito amor, meu e da Tainá, para que a gente possa desmistificar muita coisa dentro do emocional e você tenha muito mais qualidade de vida. Sim, é isso. Eu agradeço a presença de todos que nos ouviram aqui. Obrigada, Jordana, né, pela sua presença. Mais um programa aqui juntos. E é isso. Estamos aqui para crescer juntas. E esse programa realmente é feito para os nossos ouvintes e que mandem sugestões, mandem suas dúvidas lá, né, pelas nossas redes. Não tem problema, nós vamos responder com todo carinho. Então, nos acompanhem todo domingo, né, às 14h, 2h30. Então, não perca. E a todos vocês agora também que estão nos escutando, muito obrigada. Muito obrigada, um beijo grande e até o próximo programa. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família.